Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos utilizando o Portugal Studio, né, uma ferramenta que a gente utiliza aí para implementação de algoritmos utilizando pseudocódigo, tá? Aqui a gente vai criar um novo arquivo, né? Aqui tem essa opção aqui de novo arquivo, abrir arquivo, ajuda, plugins, né? Nós vamos focar aqui mais nessa parte de criação de um novo arquivo. E aí aqui você tem, né, o programa e tem a função início. Então nós vamos trabalhar aqui com algumas operações, né, de acordo com aquela parte dos operadores lá. Então a gente viu aqui que a gente pode trabalhar com os operadores de adição, de subtração, multiplicação, divisão e outros operadores também, né? Então eu vou criar aqui variáveis, vou criar aqui duas variáveis, ó, N1 e N2, tá? E aí a gente pode trabalhar com essas variáveis, ó. O N1 eu vou atribuir o valor 10 para ele, o N2 eu vou atribuir o valor 5. Então a gente viu que o comando de atribuição é o comando igual, né? O operador, quer dizer, e não comando. O operador igual aqui. Então, a gente pode atribuir uma expressão ou uma variável. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável R, então o R vai receber N1 mais N2. Ó. E eu vou colocar um escreva R aqui, só para vocês entenderem. O escreva é um comando de saída de dados. O que eu coloco nele vai para a tela. Ó. Então, aqui embaixo vai aparecer o valor da operação conforme a gente falou, né? Vou colocar aqui um comentário, quando eu ponho barra um comentário, ó, escrevo, vou pôr assim, ó, comando de saída de dados, né? Para vocês entenderem. Então aqui a gente está declarando as variáveis do tipo inteiro, tá? Do tipo inteiro. Aqui nós estamos atribuindo os valores a essas variáveis. Aqui eu estou fazendo um cálculo utilizando operador de adição, tá? Operador de adição, e aqui eu estou escrevendo o resultado. Vou pondo um escreva aqui, que é o comando de saída. Eu posso, inclusive, fazer o quê? O R recebendo N1 menos o N2. Né? Aí aqui eu estou trabalhando com o operador de subtração, tá? Operador de subtração. Se eu colocar um escreva R, aí a gente vai ver o quê? E executar. Aí eu vou comentar essa linha aqui, ó, essas aqui, e vou executar. Aí a gente viu que 10 menos 5 vai ser 5, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma aqui. Eu vou deixar essas linhas comentadas aqui com barra, né, à medida que a gente for fazendo para a gente sempre pegar o último resultado. Então, vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo e vou comentar essas linhas aqui, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com o operador de multiplicação. Operador de multiplicação, tá? E vou escrever o R, ó. Então, vou executar. Você pode perceber que agora 50. 10 vezes 5, 50. Tá bom? Copio aqui. Vou colar aqui embaixo. Vou trabalhando dessa forma aqui que fica mais fácil, tá? Aí agora a gente vai trabalhar com o operador de divisão. Divisão. Lembrando que esse operador de divisão, ele pega, no caso, quando eu faço divisão de inteiro, ele pega a parte inteira da divisão, tá, gente? Que vai dar 2, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 13 e executar, ele vai continuar dando 2, porque ele pega a parte inteira da divisão, né? Se você quer trabalhar com dados mais precisos, no caso de operação de divisão, você tem que utilizar a variável do tipo real. Aí, se eu colocar aqui, ó, 13 e executar, aí ele vai dar 2,6, né? Isso é uma informação importante que vocês precisam ficar atentos. Mas eu vou deixar inteiro aqui mesmo.
vou voltar aqui para 10, que aí ele vai dar uma divisão redonda, né? E quando eu executo, vai, né, dar o resultado 2 aqui. Aí a gente tem o operador, o módulo, tá? Então, vou comentar aqui o operador de divisão. E agora a gente vai trabalhar com o operador módulo. Então, vou escrever, então, N1 módulo N2, vou executar, ele vai dar 0. Se eu pegar 10 e dividir por 5, o resto da divisão vai dar 0. Então, o operador de módulo. Aqui, ó, pega, vou colocar assim, ó, pega o resto da divisão. Divisão inteira, né? Aquilo que eu comentei. Quero saber se o número é par ou ímpar. Eu vou utilizar esse operador, porque se eu pegar um número, vou colocar aqui, ó, 10 dividido por 2 e executar, ó, o resto da divisão dá 0. Se eu pegar o 11 e dividir por 2, o resto da divisão vai dar 1. Né? Então, eu uso esse operador, às vezes, para verificar se o número é par ou ímpar, tá bom? Então, é isso. Na próxima aula, né, eu mostro para vocês os operadores relacionais, que são os operadores de comparação, e os operadores de incremento eu vou mostrar em aulas futuras para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.